Agora, a gente pode voltar para a nossa aba Vendas e calcular mais coisas aqui. A primeira coisa que eu vou calcular é o nosso ticket médio. Qual é o nosso ticket médio? É o nosso valor de vendas sobre a quantidade de vendas que a gente fez. Então, o nosso ticket médio da semana 1 vai ser esse valor sobre esse valor. Então, nosso ticket médio da semana 1 foi 51,60. Como eu quero de todas as semanas, eu vou fazer a soma de todas as receitas, da receita de todas as semanas, divididos... Opa! Tive um erro aqui na minha fórmula. Então, tem a semana 1, M31, semana 2, M18, semana 3, então aqui duas vezes, ó, tá vendo? Tá errado. Semana 3, M18, semana 4, M18, ponto vírgula, semana 5, M18. Fecha parênteses. Então aqui eu tô essa soma e eu vou dividir pela soma dos números de vendas. Então, ponto e vírgula, semana 2, ponto e vírgula, semana 3, ponto e vírgula, semana 4, ponto e vírgula, semana 5, ponto e vírgula. E agora a gente fecha parênteses. Coloca aqui, tem 52,41. Vocês podem ver que a nossa fórmula é grande, mas é simplesmente porque a gente teve que somar as 5 semanas e dividir pela soma de valores nas 5 semanas. E aí fica essa fórmula grande aqui, mas que é uma fórmula bem simples depois que a gente conseguiu calcular aqui o nosso número de vendas por semana. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular esses dois aqui. Como a gente vai fazer vendas por entrega? Então, por exemplo, vamos fazer primeiro a vendas por entrega da semana 1, depois a gente simplesmente faz como a gente fez aqui no ticket médio. Bota todas as vendas por entrega da semana 1 sobre as vendas totais. As vendas totais a gente já tem. É realmente só fazer a soma aqui do nosso número de vendas. As nossas vendas por entrega, o que a gente vai ter que fazer? Reparem que aqui na nossa coluna de valor de entrega aparece uma única vez o valor numérico. Foi até bom a gente fazer assim, aparecendo uma única vez o valor numérico, que a gente pode agora simplesmente contar quantas células dessa coluna aqui são maiores do que zero. E aí são a quantidade de entregas que a gente fez. Então, se a gente vier aqui nas nossas vendas, por exemplo, na nossa semana 1, qual foi a nossa porcentagem de vendas por entrega? Vai ser igual a conte C, qual intervalo? Esse intervalo aqui do valor de entrega, maior do que zero. Então, faltou aqui um número, eu coloquei aqui maior do que zero direto, mas é ponto e vírgula, e aí entre aspas, maior do que zero, porque o critério, ele considera aqui o critério como uma sintaxe, não é igual a fórmula C, que você bota direto um valor lógico. E aí repara, tá aparecendo aqui 600% porque está em porcentagem, mas se eu colocar aqui no valor geral, vocês vão ver, 6, eu tenho 6 vendas por entrega. Se eu contar aqui manualmente, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ele está funcionando perfeitamente. E agora a única coisa que a gente precisaria para ficar em porcentagem é dividir isso pelo número de vendas da semana, que é esse valor aqui. E aí aqui a gente vai ter 46%, que é 6 sobre 13. Agora, como eu quero para todas as semanas, a gente vai fazer a soma dos conte 6 de todas as semanas dividido pela soma de todos os números de vendas da semana. Então, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4 e semana 5. Então, por exemplo, se eu colocar esse daqui, ele está em 43%, porque ele só está com o conte C da minha tabela 5, mas eu posso simplesmente agora... colocar os meus outros conte 6. Então, ponto e vírgula, outro conte C, e aqui a gente vem aqui na nossa semana 2, a gente vê qual é o nome dessa tabela, 57. Então a gente vem aqui e muda aqui para a tabela 57 no valor. Se você não quiser fazer assim, você pode inserir a fórmula completa. Então bota ponto e vírgula, aí coloca conte C, se você achar mais fácil de você entender assim, semana 3, e aí você vem aqui, valor de entrega, ponto e vírgula, maior do que zero, ponto e vírgula, fecha aspas, desculpa.
E aqui fecha parênteses. Ponto e vírgula. Lembra sempre que você vai ter que ter esse parênteses de fora daqui, que é o parênteses da soma. E aí eu vou fazer copiando e colando, porque é só mudar o nome da nossa tabela depois. Lembrando aqui, a gente tem a tabela, depois de 58, a gente tem a 59, aqui, ó. Aparece aqui a nossa lista de tabelas. 59. E a última, ponto e vírgula, é a nossa tabela 510. Então eu tenho 5, tabela 57, tabela 58, tabela 59 e a tabela 510, que são todas as nossas tabelas das semanas. Agora a gente aperta Enter aqui e a gente tem esse valor de 50%, que se a gente for olhar aqui, a gente tem 6 nessa lista, uma nessa lista, a gente tem um total de 7 sobre 13 com mais um, 14. 7 sobre 14, perfeitamente 50%. Então vocês podem ver que essa fórmula aqui é grande, ela é um pouco mais complexa, porque a gente teve que usar algumas fórmulas dentro de fórmula e repetir para várias semanas. Se vocês acharem assim muito confuso, a outra opção que vocês podem fazer é colocar vendas por entrega da semana 1, vendas por entrega da semana 2, fazer uma lista, como a gente fez aqui com o nosso total de vendas, e depois simplesmente fazer a soma desses valores para cada uma das semanas. E aí a fórmula vai ficar realmente mais simples, só que vocês vão precisar de mais células para fazer isso. Agora, a vendas por entrega em reais, o que a gente vai fazer? Vamos fazer, por exemplo, da semana 1 e depois a gente passa para as outras semanas, como a gente fez com o ticket médio com a vendas por entregas. Então a gente vai fazer uma soma C. Eu vou querer somar. E aqui, qual é o meu intervalo de critério? Primeiro, o meu intervalo de critério. A mesma coisa. O meu valor de entrega, ponto e vírgula, tem que ser maior do que 0. Ponto e vírgula. Qual é o intervalo que eu vou somar se isso aqui for maior do que 0? O meu valor de total do cliente. E repara, o interessante da gente ter na mesma linha o total do cliente e o valor de entrega é realmente que ele vai permitir essa fórmula aqui funcionar perfeitamente. Que ele vai olhar essa linha que tem o valor de entrega maior do que 0 e aí vai somar o total do cliente, que é a compra inteira dele. Então agora a gente simplesmente fecha aqui. A gente vai ter 344 e 46. Se a gente olhar aqui na nossa semana 1 para conferir, se a gente olhar esse valor, com esse valor, com esse valor e com esses três valores, para vocês selecionarem as células assim, seleciona uma célula, pressiona Ctrl e começa a selecionar as outras células. Vocês vão ver que a soma aqui, ó, 344,46. Então, esse nosso valor aqui está certo. Agora, a única coisa que a gente precisa fazer é somar os valores das outras tabelas. Então, a gente pode copiar aqui, mais soma C, tabela 57, mais Ctrl V, soma C da tabela 58, e muda aqui também para 58, mais soma C da tabela 59, mais soma C da tabela 510 e 510. Aperta Enter e repara que a gente vai ter 407,36, que vai ser aquele 344 que a gente tinha, mais esse 62,90 aqui na nossa semana 2, já que nas outras semanas a gente não está com nenhum valor inserido. Perfeito. Agora que a gente terminou isso, basta a gente inserir um gráfico que seja interessante aqui para a gente. E o gráfico que eu vou querer inserir vai ser com o valor de entrega e a receita de entrega aqui em barras. Então eu vou inserir aqui, vou vir em gráficos recomendados. Se você não quiser vir em gráficos recomendados, você pode vir diretamente no gráfico que você quer. E aqui, ó, gráfico de barras. Esse aqui é o gráfico que eu vou querer. E aí, da mesma forma que a gente fez, eu vou tirar aqui o título. Vou vir aqui em estilo de gráfico. Alterar para esse estilo, para manter o mesmo estilo de gráfico. E aqui em formatação eu vou tirar o contorno. Então vou deixar sem contorno. E aí o que eu vou fazer aqui com ele, eu vou esticar um pouco aqui, até para a legenda dele ficar melhor. E nesse caso aqui eu vou diminuir um pouco o nosso gráfico, pressionando Shift para ele manter a proporção dele. Se não quiser manter a proporção, quiser mudar a proporção dele, não tem problema. Eu vou até fazer um pouco isso. Eu vou alterar aqui, aumentar um pouco a distância entre as legendas, para poder ser mais fácil de reconhecer. E aí, perfeitamente. Agora, se a gente tira aqui a nossa linha de grade,
a gente consegue ver de uma forma muito mais simples as informações que a gente está querendo tirar. Eu estou mostrando essa forma da gente analisar aqui as informações para vocês, porque, logicamente, a gente pode usar a tabela dinâmica para fazer a análise das semanas. Como a gente vai colocar nas próximas aulas, sim, a gente vai colocar uma tabela dinâmica para cada semana. Mas o interessante disso daqui é que, se você quiser calcular um indicador e ter esse indicador direto representado para você, você consegue, através das fórmulas, já puxar de todas as semanas e você já abre essa página aqui direto com os indicadores que para você são importantes.